Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma aula de filosofia, onde mais uma vez nós vamos assim conversar um pouco sobre as ideias dos principais teóricos da filosofia propostos pela nossa apostila. E de maneira especial, nós vamos falar hoje sobre Martin Heidegger, que é um filósofo que vai, digamos assim, dar o pontapé inicial para a corrente existencialista, que é aquela área da filosofia moderna que nós estudamos na aula passada, né? Na aula passada eu falava para vocês sobre Jean-Paul Sartre. Sartre, que é um filósofo francês, já do século XX, ele vai realmente assim destrinchar aquilo que nós chamamos de corrente da filosofia existencialista. O Sartre, juntamente com outros pensadores, vão difundir aquilo que Martin Heidegger vai elaborar por primeiro, né? Que é uma noção existencialista de entender a realidade, entender o mundo, tá? Então, o Heidegger, ele é do século XX, é um pensador do século XX, nasceu no século XIX, mas a sua obra teve repercussão no século XX. Ele está dentro da área dos pensadores existencialistas. Ele vai escrever a sua obra O Ser e o Tempo, que vai ser a sua principal obra, que carrega o nome O Ser e o Tempo. Então aqui nós já temos duas vertentes do seu pensamento, do qual ele vai se debruçar. Quando nós falamos em ser, nós estamos falando do estudo filosófico, né? A busca própria da filosofia, que é a busca pelo ser das coisas. Quando nós buscamos o ser das coisas, nós estamos falando da categoria de essência, né? A filosofia, quando ela pergunta, quando ela se indaga o porquê das coisas serem como são, o porquê das coisas existirem tal qual existem, ela está então buscando o sentido do mundo, né? Por isso nós dizemos essência, ser, enfim, está tudo vinculado a um sentido, né? Então a filosofia, ela desde quando ela surge, há mais de 2000 anos atrás, ela busca, desde a Grécia Antiga, né, entender o sentido do mundo, o sentido da existência, o porquê das coisas existirem, né? Então quando nós não nos contentamos com as respostas que são pré-estabelecidas pela sociedade, pela cultura, sobre como as coisas são, ou o que as coisas são, e nós nos questionamos, é como a criança, né? Quando, por exemplo, ela pergunta por que a cadeira chama cadeira, né? Uma coisa que os adultos geralmente não questionam, simplesmente aceitam, porque convencionou-se ser assim. As crianças são filósofos por natureza, né? Porque elas questionam praticamente tudo, né? Então, olha, por que a cadeira chama cadeira, né? Por que a mesa chama mesa? E por aí em diante. Isso é próprio da filosofia. A filosofia, ela é realmente a busca por um entendimento das coisas no âmbito do sentido. Portanto, no âmbito do ser. Isso nós chamamos de ontologia, tá? Então guardem bem essa palavrinha. Ontologia é o estudo sobre o ser. O ser e o tempo, né? O tempo já entra na categoria fenomenológica, né? Então o próprio título da obra heideggeriana já vai nos mostrar em cima das duas vertentes que ele vai trabalhar. A vertente ontológica, portanto o estudo do ser, o que as coisas são, por que as coisas são como elas são. E também existe a vertente fenomenológica, ou seja, que é o estudo do mundo, né? Quando nós falamos em fenômeno, pessoal, nós vamos trabalhar com uma categoria kantiana, né? Daquilo que se apresenta. Para Kant, o fenômeno é tudo aquilo que se apresenta à consciência, tá? Então nós somos seres de consciência, nós somos consciência, e nós captamos um mundo que é fenomenológico. Ou seja, um mundo que se apresenta aos meus sentidos, enquanto fenômeno. Não? Então, tudo é fenômeno, no sentido de que tudo que há, tudo que existe, é fenomenológico na exata medida em que se apresenta. E esse fenômeno é captado por uma consciência que somos nós. Então, Heidegger ele vai assim se debruçar sobre o estudo do ser, portanto, categoria ontológica, e o tempo, categoria fenomenológica. E como é que esse ser se dá no tempo? Ou seja, como é que esse ser está no tempo?
Perfeito? O Heidegger começa a sua aula, digamos assim, inaugural na Alemanha. Ele é um alemão, a princípio teólogo, né? Como todos os grandes pensadores, ou a maioria dos grandes pensadores alemães, eles também têm um pé na religião, né? No sentido da teologia. E o Heidegger era teólogo, católico, pertenceu à Companhia de Jesus, mas depois deixa a religião e se debruça sobre a filosofia. Ele tem uma vida bem controversa, né? Embora a obra dele seja fundamental, sem a obra do Heidegger nós não conseguimos entender quase nada do que posteriormente ou na filosofia contemporânea, moderna, foi elaborado do ponto de vista filosófico, né? O Heidegger ele é fundamental para a compreensão do mundo e do homem na atualidade, mas ele, enquanto pessoa, né, ele vai ser bastante controverso, ter uma vida bastante controversa, porque ele vai ser filiado ao Partido Nazista e inclusive vai ser até elogiado pelo Hitler, né? E ele mesmo quando acaba a Segunda Guerra, na década de 40, ele realmente vai assim continuar defendendo tanto quanto as teses do nazismo, mas aqui para nossa aula, do ponto de vista da filosofia, do pensamento do Heidegger, que é o que nos importa, a gente deixa um pouco de lado aí, se é que isso é possível, né? A vida pessoal desse pensador. O Heidegger trabalha, ou ele inaugura a sua filosofia, lançando a seguinte pergunta: já paramos para pensar por que existe algo onde poderia não existir nada? Ou seja, por que existe algo no lugar do nada? Por que as coisas existem? É mais ou menos essa a pergunta do Heidegger, né? Por que existe um ser no mundo, que somos nós, ou os entes que nos circundam, né? As coisas existem no lugar de não existirem, né? Ora, por que eu estou aqui quando eu poderia não estar aqui? Essa pergunta filosófica, né, coloca o ser humano, na visão do Heidegger, como um ser situado no tempo. Ou seja, nós existimos, nós somos seres que existem no tempo, portanto, no mundo. O homem, na visão do Heidegger, não é uma razão abstrata, como Descartes dizia, penso, logo sou, né? O homem não é um ser, uma razão suspensa no ar. O homem não é o ápice do mundo, da existência, ele não é o centro do universo, como já havia dissertado Copérnico, né? Ou seja, o Sol é o centro do universo e não a Terra, portanto o homem é insignificante. Na visão do Heidegger, nós somos seres no mundo. É isso que nós somos, né? Por isso, o ser e o tempo, né? Na visão dele, ele entende o homem como um ser finito, né? Nós somos seres no mundo, nós somos seres de consciência no mundo. Veja, nós não somos seres colocados no mundo, como no ponto de vista religioso, né? Que o homem é um ser que não pertence a esse mundo a princípio, mas é colocado aqui, tanto quanto metafísico, uma visão mais espiritual. Na visão do Heidegger, nós somos seres no mundo, ou seja, nós estamos e fazemos parte, estamos em relação com o mundo. E essa relação com o mundo é uma relação finita, ou seja, nós somos seres de começo, meio e fim. Nós temos essa noção, ok? E nós temos que lidar com essa noção de que somos seres finitos, assim como tudo que existe no mundo tem começo, meio e fim. Portanto, quando Heidegger diz em ser, ele fala em ser. Esse ser é a própria existência, né? Que é a essência do mundo. Se nós pudéssemos dizer qual é a essência do mundo, a essência do mundo é o próprio existir, né? Só que as coisas elas existem no tempo, duram um certo tempo, deixam de existir no tempo. Daí então a primeira distinção: existe o ser
que é a própria existência, e existem manifestações do ser, que são os entes, que são as coisas. Perfeito? Então as coisas, elas participam do ser, ou seja, elas existem, mas existem por um certo período. Perfeito? Então aqui é a primeira diferenciação entre ser e ente, na obra do Heidegger. Ok? Esse ser no mundo, que somos nós, né? Nós possuímos, digamos assim, a princípio, né? Esse ser não tem nenhuma determinação prévia, diz o Heidegger, né? Não existe nada que teria nos pré-determinado ser como nós somos. Por mais que nós possamos falar em genética, por mais que nós possamos falar em algo que é uma carga hereditária, na visão do Heidegger, o ser humano, ele não existe nada que o defina previamente. Nesse sentido, então, ele é um ser totalmente indeterminado. Nós não vemos aqui para o mundo com uma cartilha, tal qual os animais vêm, né? Os animais, eles nascem no mundo obedecendo a determinadas cartilhas, né? Que nós chamamos de instinto, aonde eles fazem tudo de acordo com a sua espécie, né? O homem não. O homem, ele, diz Heidegger, ele é simplesmente jogado na existência, ou lançado na existência. E aqui é uma alusão realmente ao parto, né? A princípio nós somos seres que estamos numa espécie de simbiose com o ambiente materno, né? O filho e a mãe é uma coisa só. E aí então ele é jogado na existência, nós somos jogados na existência, não pedimos para existir, simplesmente somos jogados aqui. E aí então nós temos que dar conta dessa existência. É esse ser de relações que se estabelece entre o ser e o mundo, né? Não como duas coisas antagônicas ou separadas, mas duas coisas que se complementam, que estão em relação, é que o homem vai construindo a sua essência. Ok? O Heidegger entende que se o ser é indeterminado, se o ser do homem é indeterminado, ele é livre, né? Porque nós somos seres que podemos escolher. Apesar de nós sermos jogados num mundo, numa história meio que pré-estabelecida do ponto de vista histórico, né? Todos nós nascemos no mundo, e nascemos no mundo entendendo o mundo aqui como um horizonte de possibilidades, né? Mas é um espaço histórico. Todo mundo nasce em determinada época, né? E é exatamente essa época que vai colocar assim um certo molde em nós. Então são duas coisas. Ao mesmo tempo que nós somos livres e indeterminados, porque não somos presos a nenhum instinto, nós também somos moldados pela nossa época, né? Todos nós somos jogados no mundo em determinada época histórica, naquilo que Heidegger chama de espaço histórico. Ou seja, o espaço histórico nosso hoje aqui, meu e de vocês, é o século XXI, é a cidade de Bauru, é um país chamado Brasil, é uma realidade de pandemia, por exemplo. Esse é o nosso espaço histórico, né? Isso vai moldar a gente, né? Isso vai, de certa maneira, limitar a nossa visão de mundo, vai limitar o nosso comportamento, vai limitar esse leque de possibilidades que a priori nós temos quando nós nascemos, né? Embora nós sejamos seres indeterminados, ao mesmo tempo, o quadro histórico no qual nós estamos situados, ele vai moldar o nosso ser, e ao mesmo tempo parece que então impossibilita ou inviabiliza aquilo que é quase que inerente a nós, né? Ele vai assim limitando o indeterminado, né? Não sei se eu me fiz entender aqui. Esse mundo, diz Heidegger, né, ao qual nós somos lançados, é um horizonte de possibilidades no sentido de que nós, enquanto seres livres e seres em relação com o mundo, nós conseguimos agregar, modificar esse mundo a partir das minhas escolhas, e esse mundo, essa sociedade, essa cultura também me modifica. Então é uma troca, na realidade, né? É realmente o conceito de relação, né? O homem não é simplesmente um ser determinado pelo meio que ele está, né? Ele é um ser livre, mas ele também não é um ser que está isento, né,
de sofrer, assim, digamos, as marcas da sociedade em que ele vive, né? Só para poder fazer uma ilustração, né? Esses filmes futuristas, quando nós assistimos, dá uma visão muito errada, uma impressão muito complicada, né? Por exemplo, a gente descobre uma máquina do tempo e viaja ao passado, né? E aí nós chegamos ali e somos seres do futuro no passado e rapidamente a gente consegue se adequar ao que está acontecendo. Essa é uma grande ficção, porque seria um processo muito difícil, né? Essa adequação. Cada homem, cada mulher é fruto do seu tempo, né? Não é como se nós pudéssemos assim perambular por cada época histórica, permanecendo quem nós somos. Não, basta que nós pensemos, né? Nós mesmos, se tivéssemos nascido em outro país, teríamos um modelo de vida, uma qualidade de vida, uma alimentação, uma visão de mundo, uma personalidade muito diferente da que nós somos, né? Grande parte daquilo que nós chamamos de eu é fruto da onde nós estamos agora. Por isso que o Heidegger diz que o homem é um ser aí. Aí vem o conceito de Dasein, D-A-S-E-I-N, Dasein. É uma palavra em alemão que significa ser no mundo ou ser aí. O homem é um ser aí. Aí onde? No mundo, no local, no quadro, aonde ele se encontra agora. No tempo histórico, no espaço histórico, aonde ele está. Mas apesar disso, a vida, a existência, ela é um projeto de sentido, né? Ou seja, o homem, ele por não ser determinado em absoluto, ele também tem a própria existência, ela projeta sentidos, né? E por isso que cada ser humano ele vive de uma maneira, né? A humanidade ela é plural, cada um se manifesta no mundo de uma forma ímpar, né? Ninguém é absolutamente igual a alguém. Nós somos manifestações diferentes, embora todos nós pertencemos à mesma cultura, à mesma cidade, o mesmo conjunto de ideias, cada um de nós acaba tendo assim uma manifestação no mundo que é ímpar, uma manifestação no mundo que é sua, né? Por quê? Porque esse ser ele é livre, né? Então são essas duas vertentes aí que a gente tem que pensar. Agora, o fato de que nós somos seres livres, absolutamente livres, sem uma cartilha pré-estabelecida, né? Embora, diga Heidegger, né? É muito fácil que nós percamos de vista essa segunda parte, onde diz que realmente nós, essa primeira parte, que diz que nós somos livres e que a sociedade em determinado momento vai jogar certos preconceitos em nós, preconceitos realmente assim, no sentido de estabelecer ou anteceder um conceito, pré-conceito, um conceito anterior sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a verdade, a mentira, o homem, a mulher, enfim, cada sociedade tem os seus pré-conceitos a respeito disso, né? Então muitas pessoas, elas perdem de vista essa primeira categoria, que é a liberdade de escolhas, e ela realmente simplesmente segue aquilo que é o preconceito do seu quadro ou do seu espaço histórico, né? E é aí que mora o perigo, diria Martin Heidegger, né? Porque nós não devemos perder de vista de que nós não somos apenas frutos disso, né? E que na exata medida em que eu percebo que eu sou um ser que não estou simplesmente preso a esse espaço histórico, mas que eu posso me incomodar, inclusive, com determinados conceitos ou preconceitos desse espaço histórico, é que eu tenho a possibilidade de causar uma mudança na história, né? Um exemplo, a sociedade estabelece algo como sendo o certo, né? Como sendo, digamos assim, o quisto, o esperado, mas aquilo em determinada instância não me diz respeito, né? E eu, na minha liberdade de escolha, eu escolho diferente daquilo que está pré-estabelecido. Isso vai gerar em mim angústia, né? Isso vai gerar em mim um certo desconforto, uma crise existencial, né? Por que o ser humano entra em crise existencial? Porque muitas vezes aquilo que a sociedade coloca como ideal, como certo, desejável, ele não tem para si. E aí então acontece um conflito aqui, né? Quer dizer, ora, as escolhas que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, as atitudes que eu tomo, quando vão muito contra aquilo que é o esperado, gera uma crise existencial.
Mas o Heidegger vai dizer que o mundo, na medida em que o mundo diz para mim o que faz sentido, e eu vou contrariar isso, o mundo deixa de fazer sentido, né? Porque o sentido das coisas não estão pré-estabelecidas nas coisas. É isso que o Heidegger está querendo dizer. O sentido do mundo, ele não está pré-estabelecido no mundo. As coisas só existem. Nós é que damos sentidos a elas, né? E se nós simplesmente compramos o sentido que já foi dado por quem veio antes de nós, aí então eu realmente tenho uma crise existencial e eu não consigo então rearticular ou recriar, né? Ressignificar aquilo que realmente me importa, aquilo que eu penso que seja o ideal e por aí em diante, né? Essa visão tem muito a ver com quando nós encontramos pessoas que vão assim muito contra, né? Tem atitudes assim muito de rebeldia, por exemplo, em relação a alguns quadros da sociedade, né? Ou algumas ideias da sociedade. Essas pessoas, elas com certeza tiveram partindo de uma crise existencial, porque em determinado momento aquilo que ela via sentido não era o que a sociedade colocava como tal, e aí, então ela tem a possibilidade de refazer ou recriar o sentido disso, né? Então é realmente entender o homem como um ser no mundo, que não é pré-estabelecido, esse mundo que é fenomenológico, esse mundo que se apresenta, esse mundo que determina em determinada ordem das coisas, ou molda em determinada ordem aquilo que eu vou ser, né? E realmente isso gera angústia, mas é a partir da minha liberdade que eu consigo dar esse salto de não ficar assim realmente preso. A angústia é algo inerente ao ser. Por quê? Porque a angústia, ela é realmente um conflito que existe entre aquilo que eu escolho, né, e aquilo que tem como resultado das minhas escolhas. Então, por exemplo, a única certeza que eu tenho quando eu escolho é que eu estou abrindo mão de todo o resto que eu não escolhi, né? A única certeza que tem quando nós escolhemos alguma coisa não é que aquilo que nós escolhemos com certeza virá a ser ou cumprirá aquilo que nós a princípio agregamos sentido. Mas a única certeza que nós temos quando nós escolhemos X é que nós abrimos mão de Y, de Z, de A, de B, enfim, né? Então isso gera angústia. O homem é um ser de angústia, na exata medida em que ele é um ser livre, que precisa fazer escolhas, precisa se responsabilizar por essas escolhas, é um ser finito, portanto é um ser